Boa tarde e seja bem-vindo a este espaço que partilha diariamente consigo aquilo que de mais significativo vai acontecendo na Igreja Católica. A fé é a certeza reconfortante no perigo, no sofrimento e na amargura. A afirmação é de Bento XVI, que na sua audiência geral convidou os peregrinos presentes na Praça de São Pedro a meditarem com ele nos salmos bíblicos que, segundo o Papa, constituem o grande livro de oração da Igreja. Foi em torno do Salmo 3 que Bento XVI desenvolveu a sua catequese. Um salmo de lamento e de súplica, mas do qual transparece a confiança profunda do salmista na proximidade de Deus, mesmo em momentos de dura provação. Na dor, no perigo, na amargura da incompreensão e da ofensa, as palavras do Salmo abrem o nosso coração para a consoladora certeza da fé. Deus está sempre perto, mesmo nas dificuldades, nos problemas, na escuridão da vida. Escuta, responde e salva. Do grito do salmista reconhecem-se os sentimentos de dor e amargura, mas também de confiança em Deus que supera a condição de extrema dificuldade em que o orante se encontra. Que o Senhor nos dê fé, venha em auxílio da nossa fraqueza e nos torne capazes de acreditar e de rezar em cada sofrimento, nas noites dolorosas de dúvida e nos longos dias de dor, abandonando-nos a Ele com confiança, o nosso escudo e a nossa glória. Aos portugueses ali presentes, o Papa lembrou esta proximidade de Deus sempre disponível para escutar a súplica dos crentes. Quem pensava que já estava perdido pode levantar a cabeça, porque o Senhor o salva. A resposta divina que acolhe a oração dá ao salmista uma segurança total. O medo da morte é vencido pela presença de aquele que não morre. Deus está sempre perto, mesmo nos períodos negros da vida. O Papa retomou a audiência geral na Praça de São Pedro, depois de um período em que decorreram na sua residência de férias em Castelo Gandolfo. Um exemplo de serviço, dedicação e amor à Igreja é o testemunho de vida de Benedita Costa, uma mulher que fez da sua vida serviço aos seminários de Almada e Caparide. No dia 2 de setembro completou 103 anos e poucos dias antes conversou com o programa Eclésia sobre a sua vida e a vida no seminário de Almada, onde esteve durante 60 anos. Quem a conhece bem fala de uma mulher com um sentido de humor, perseverante, orante, mas também assertiva nas palavras e até mesmo incisiva. Uma mulher de trabalho que, aos 90 anos, renovou todos os cortinados de todas as janelas do Seminário de São José de Caparide, em Cascais, onde vive atualmente. Mas foi em Almada, no Seminário de São Paulo, que viveu grande parte da sua vida, como nos conta. O seminário abriu em 35 e nós começámos a ir de Santarém a Almada. E em 39 fomos para lá definitivamente. E isso, tive 60 anos. Foram anos de convivência privilegiada com os seminaristas e sacerdotes que ali viviam. Uma convivência com muito respeito, como faz questão de sublinhar, respeito esse que era também imposto pelo então Patriarca de Lisboa, o Cardeal Cerejeira. O senhor Patriarca, Dom Manuel Cerejeira, é que escolheu o sítio da casa. Não queria ninguém dentro do seminário. Afilhada de Maria Luísa Andaluz, a fundadora da Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima, a ela deve a educação desde os 11 anos, quando a sua mãe morreu. Seguiu as pisadas da sua madrinha na dedicação e no carinho com que serviu os seminaristas. O trabalho nunca assustou e foram 80 anos nos 2 seminários de Lisboa. Anos em que fez o que gostou e o que teve de aprender a gostar. Fiz tudo. Desde o lavar do chão, a fazer paramentos,
ir à cozinha. Nessa altura eram homens que faziam a cozinha. Mas houve falar uma zaragata. E o senhor cônego, que era o cônego Pedro, vice-reitor, chamou-me. Olha, o seminário precisa de si. Sim. Até eu estou ao serviço do seminário, o que é que ele quer mais de mim? Tomo conta da cozinha. Isso é que eu não posso. Primeiro, eu não o conheço. E nem sei cozinhar. Não estava habituada. Não sei. Mas tem de ser. Ao menos 15 dias tem que tomar conta da cozinha. 15 dias. 15 dias foram 60 anos. Os tempos hoje são outros e Dona Benedita não vive agarrada ao passado. Pelo contrário, sabe bem que a Igreja e o mundo têm de evoluir. A todos só faz um pedido. Cada um no seu tempo. Eu não digo mal do tempo passado. Era assim, era assim. Hoje é de outra maneira, mais à vontade. Mas é preciso cada um se ponha no seu lugar. Sobre os seminaristas fala com um imenso carinho, dos de antigamente e dos de agora. Hoje são menos, mas a todos Dona Benedita continua a lembrar, ao seu jeito, quem são e qual a sua missão. Eu digo-lhe a eles, os que estão já a vir para os olivais, tenham juízo. Eu sou assim muito franca com eles. Tenham juízo. Sejam unidos. A união faz a força. Ajudem-se uns aos outros, o vosso grupo. Quando 4 ou 5, ou 3, ou 6, já tem sido 6. Este ano é que é só um. Uma fartura. Sou amiga deles. E digo estas coisas por ser amiga. Por desejar o bem deles e da Diocese. O padre Ricardo Neves é um dos muitos sacerdotes da Diocese de Lisboa cuja vida está marcada pelas palavras amigas desta mulher. Primeiro como seminarista, depois como formador e reitor do seminário de Caparide, foram muitos os anos de convivência. Lembro-me dela logo em 87, quando fomos ao Magusto dos Seminários, que era lá no Seminário de Almada. Lembro-me dela de ter conhecido aí. Fui à copa ou à cozinha cumprimentar os empregados, isso tudo, era seminarista, e lembro-me dela de ter sido apresentada a ela e dela andar lá muito afadigada, como era costume, a organizar as coisas para o almoço que ia haver a seguir. Esta é a imagem da mulher de trabalho que foi Benedita Costa. Para todos, ela é hoje um testemunho de serviço à Igreja, um testemunho de dedicação e aceitação. Mas numa casa de homens, ela foi e é ainda a imagem de ternura materna. Dá esse tom a uma casa de homens, uma casa só de homens, padres e seminaristas, não é? O que ajuda a viver de uma maneira mais harmoniosa, mais completa, os afetos, as relações humanas próprias de pessoas desta idade. Juntando a isso uma característica que é própria das mães, não é? As mães têm sempre um bocadinho de tempo para escutar os filhos, para dar um conselho afetivo, um conselho que vai por via afetiva. E ela conserva isso de mãe, que é uma influência extraordinária. Hoje já não é a mulher forte e ativa que foi, mas aos 103 anos de vida, celebrados no dia 2 de setembro, tem ainda o olhar firme e o sorriso de quem confia no amor de Deus e daqueles a quem serviu. Uma vida de entrega e amor à Igreja, ao seminário e aos seminaristas, por quem reza todas as noites à sua Mãe do Céu. E nesta quinta-feira, como é habitual, contamos com a presença de Dom Manuel Clemente. É a rubrica O Passado do Presente, que nos desafia a uma reflexão em torno da esperança.
Ao longo da história do cristianismo, a esperança foi sempre uma determinação de muitas mulheres e homens que a concretizaram em diferentes momentos da história. Isso temos visto nesta rubrica, o passado e o presente. Sr. Manuel Clemente, muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Dizia que temos visto, tem-nos apresentado esses rostos de mulheres e homens que têm apresentado, que têm proposto a esperança para si e para os seus concidadãos. Exatamente. Aliás, esta série de programas que hoje concluímos sobre a esperança chamava-se Cristianismo, uma história da esperança, não é? Porque é assim que ela tem que ser verificada e oferecida, não uma esperança teórica, abstrata, que nós não sabemos muito bem o que é, com certeza que nós repetimos frases do género enquanto há vida há esperança, está bem, mas são frases. Agora, se a esperança não tem substância, se a esperança não tem lugar, fica muito evanescente e, enfim, imobiliza pouco. Agora, quando nós reparamos sucessivamente que época após época, e nós aqui analisámos alguns momentos que eu chamei charneira de crises verdadeiras na história da humanidade e concretamente da Europa. Houve cristãos, como o Paulo dizia, que ali se comportaram a partir do Evangelho de Jesus Cristo e por causa disso abriram clarões de esperança e a vida não só continuou, mas até melhorou. Isto é muito importante. E é isso que o cristianismo tem para oferecer. O cristianismo não é uma teoria. O cristianismo poder-se-á teorizar, mas não é isso o mais importante. É a realidade que existe em Jesus de Nazaré e existe em todos aqueles em quem o seu Espírito se verifica também, segundo a sua promessa. Portanto, isso é o que importa reter e é assim que o cristianismo é uma história de esperança na história geral da humanidade e é oferecida a todos como esperança também. E eu não podia concluir esta série de 8 programas sem falar do atual Papa, do Papa Bento XVI, que tem sido um fator de esperança para tanta gente, e justamente, mas numa das suas principais achegas, que foi a encíclica que ele quis dedicar à esperança. O Papa Bento XVI dedicou à virtude da esperança a sua segunda encíclica. Enfim, as pessoas ficaram até um pouco perplexas, porque as encíclicas geralmente têm assim uma temática mais direta, não é? E como a sua terceira encíclica, a propósito da atual crise económica social, a caridade na verdade. Uma encíclica sobre a esperança, o que é que sairia? Mas é muito interessante que essa encíclica tem um discurso, enfim, um pouco mais fundamental e a seguir tem os lugares da esperança, onde a esperança se verifica realmente e tem de se verificar. Porque, como ele também diz, a esperança é uma virtude performativa. A esperança realiza aquilo que enuncia. É muito importante verificar isso. É uma esperança preenchida. E eu peço ao Paulo para ler um trecho dessa encíclica Spe Salvi, Salvos na Esperança, do Papa Bento XVI. Escreve assim no número 38. Uma sociedade que não consegue aceitar os que sofrem e não é capaz de contribuir, mediante a compaixão, para fazer com que o sofrimento seja compartilhado e assumido mesmo interiormente, é uma sociedade cruel e desumana. A sociedade, porém, não pode aceitar os que sofrem e apoiá-los no seu sofrimento se os próprios indivíduos não são capazes disso mesmo. E, por outro lado, o indivíduo não pode aceitar o sofrimento do outro se ele, pessoalmente, não consegue encontrar no sofrimento um sentido, um caminho de purificação e de amadurecimento, um caminho de esperança. Mas a capacidade de aceitar o sofrimento por amor do bem, da verdade e da justiça é também constitutiva da grandeza da humanidade. Porque se, em definitivo, o meu bem-estar e a minha incolumidade é mais importante do que a verdade e a justiça, então vigora o domínio do mais forte. E, por fim, também o sim ao amor é a fonte de sofrimento, porque o amor exige sempre expropriações do meu eu, nas quais me deixo podar e ferir. O amor não pode, de modo algum, existir sem esta renúncia, mesmo dolorosa, a mim mesmo, senão torna-se puro egoísmo, anulando-se deste modo a si próprio enquanto tal. É um trecho notável, e eu já o resumi para essa leitura que o Paulo fez, que ainda pode ter parecido longa, mas que é importantíssima, e eu acho que temos aí um fator de esperança inultrapassável. O que é que o Papa Bento XVI está a dizer? Está a dizer que nós precisamos ter uma esperança total. Porque se nós não tivermos uma esperança total que abarque toda a realidade humana, como ela é apanhada e oferecida por Jesus Cristo, nós temos sempre lugar para frustração.
Imaginemos que nós só temos uma esperança enquanto formos, enfim, disponíveis, jovens, fisicamente saudáveis. Isso pode acabar de um momento para o outro. Não é? Como dizia o pessimista, a saúde é um estado transitório que não augura nada de bom. Não é? Se nós temos a esperança apenas do tamanho da nossa saúde, já fica muita gente fora. Grande parte da humanidade não tem saúde. Não é? Ou tem o medo de a perder. Se nós vamos olhar a esperança apenas na medida em que temos companhia e gente simpática ao nosso lado e que nos apoia, está bem, mas isso se perdermos. Ou então, se nós limitarmos a esperança àqueles que têm, digamos, condições para uma vida, enfim, segundo certos cânones e critérios, e os outros não têm, também é uma esperança que deixa de parte grande número de seres humanos. E por aí fora. Ora, o cristianismo o que faz é oferecer uma esperança onde tudo está presente. Porque, mais uma vez, cristianismo é a vida de Jesus. E a vida de Jesus teve tudo, de bom e de difícil. Jesus tem mãe, Jesus tem um pai adotivo, Jesus tem alguns parentes que falam o Evangelho, mas teve dificuldades, logo pequenito teve que fugir, tiveram que o levar para o Egito, segundo o relato de Mateus, depois teve que crescer numa terra pobre, como era Nazaré, enfim, num trabalho humilde. Jesus teve discípulos, teve gente que o aceitou, que o acolheu, mas teve gente que o negou. Jesus teve fome, teve sede, Jesus teve maus tratos, Jesus foi abandonado, Jesus foi morto. E de uma morte atroz, a mais atroz que havia na altura. E nós cristãos sabemos que uma vida onde estão todos estes componentes que nos podem atingir hoje ou atingir amanhã, e como atingem já muitos dos nossos irmãos, dos outros seres humanos, assim, abarcada por uma vida onde nós acreditamos que está o próprio Deus, portanto, é o fim e é o princípio, é a vida como ela realmente é vivida, ou pode ser vivida, então tudo está no âmbito da esperança, porque depois a ressurreição faz com que tudo isso tenha mais que futuro, tenha eternidade, tenha plenitude. Ora, esta esperança cristã assim radicada, me faz ter esperança na saúde e ter esperança na doença. E não falo apenas da minha saúde e da minha doença, mas falo da dos outros. Esta esperança que me faz acreditar na convivência apesar de tudo, apesar das frustrações, porque ele perde amigos e recupera-os. Não é? Jesus. Uma vida assim vivida e convivida não deixa nada de fora e, portanto, pode ser um fator de esperança. Não é uma vida alienada, porque nem sequer, face às dificuldades da existência, me ponho a olhar não sei para que céu e acima de que nuvens. Mas se um cristão olha para Deus na vida de Jesus, é aqui bem na terra, e bem vivida e convivida, e bem sofrida e consofrida, tal, com paixão, não é? Em que a paixão do outro é a minha paixão também, os seus padecimentos igualmente. Então é aqui na Terra que as coisas acontecem, porque não há outra realidade senão esta. E, de certa maneira, céu e terra acabam por se confundir. Não é? E é nesse sentido, repito com o Papa, não é? Tentando comentar esse belíssimo trecho da sua encíclica, que o cristianismo está aí disponível como uma fonte constante de esperança. E acontecem aquelas coisas inauditas, não é? De que as pessoas, quando vivem nesta motivação evangélica, mantêm a esperança, mesmo quando humanamente só há uma parede fechada. Porque elas sabem que esta parede já foi quebrada. Este muro, que ainda é mais complicado que o de Berlim, já foi deitado abaixo na ressurreição de Jesus Cristo, porque o sentem consigo. Não é? E nesse sentido, repito, são um fator enorme de esperança. Aquelas histórias que nós ouvimos constantemente e que podíamos prolongar, as que já contámos aqui nesta série de programas, de cristãos e cristãs que vão escolher os sítios mais desesperançados possível para aí afirmarem a esperança cristã na compaixão e na proximidade, porque sabem que nisso mesmo têm Deus e têm tudo. Está aí. E quanto a factos, não há argumentos. Não é? A gente pode argumentar a partir dos factos, não pode argumentar contra os factos. Não é? E o facto cristão, assim como é reproduzido na vida desta gente que vive com tais sentimentos, é uma grande fonte de esperança para a humanidade. E deixe-me lembrar algo que também já fizemos no programa passado, aquela frase de Maria José Nogueira Pinto, espero o pior, confio no melhor,
Quando a sua história pessoal era o tal muro que há pouco falava. Exatamente. Ou então uma grande figura do cristianismo, uma jovenzinha que morreu no final do século XIX, Teresinha do Menino Jesus, Teresa de Lisieux, não é? Quando ela dizia, face à morte, que a surpreendeu tão cedo e dolorosamente surpreendeu, eu não morro, eu entro na vida. Dizer isso naquelas circunstâncias é uma fonte de esperança, porque ali não há alienação possível. É a realidade pura e dura, mas aberta, transfigurada. Muitas histórias, de facto. Algumas contamos nós aqui, outras, enfim, vão-se contando todos os dias para afirmar essa esperança. Na vida dos verdadeiros cristãos, exatamente. Sr. Manuel, voltamos a encontrar-nos em 8 dias para... Uma nova série. Uma nova série. Que a atualidade sugerir. Exatamente, que é sugerir, já não neste espaço onde gravamos esta série de programas, aqui no Mosteiro de Sins Verga, mas num outro espaço, se calhar no Porto, na Casa Episcopal do Porto, mas para outro tema da história, outro tema do passado que interessa ao presente em que vivemos. E assim chegamos ao fim deste nosso espaço, que está também acessível na internet, em agência.eclésia.pt. Aí encontra também toda a atualidade informativa e mais logo, Eclésia passa também pela rádio na Antena 1, 15 minutos antes das 11 da noite. Obrigado por ter estado connosco. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.